Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. 45 mulheres já foram vítimas de feminicídio neste ano no Maranhão. Essa triste estatística também aponta aumento no número de assassinatos de mulheres indígenas. Eleições 2024. Eleitores que pediram transferência temporária já podem consultar local de votação. Conheça o artista maranhense que transforma telhas de alvenaria em obras inspiradas na bela arquitetura de São Luís. E no quadro Sala de Entrevista, vamos abordar sobre as novas projeções para a evolução da população brasileira e uma análise do cenário local aqui no Maranhão. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 12 de setembro, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. A Polícia Federal e a Anatel fecharam uma rádio clandestina na cidade de Anapurus, interior do Maranhão. As investigações tiveram início a partir de ação fiscalizatória da Anatel. O funcionamento da rádio regular pode ocasionar a interferência nas comunicações de vários sistemas, comprometendo a segurança do sistema de telecomunicações do país, a exemplo das operações em aeroportos no controle de voos. Os responsáveis pela rádio, caso condenados, podem ser penalizados com detenção de 2 a 4 anos, além de multa. Um levantamento do Mapa Biomas mostrou que o Brasil perdeu o equivalente ao território da Paraíba em queimadas só no mês de agosto. Os dados são do Monitor do Fogo, que foi criado em 2019. Ainda segundo os dados, o Brasil nunca tinha tido um cenário tão grave quanto o registrado neste último mês. O comparativo de agosto de 2024 com 2023, a alta foi de 149% em números, um salto de 3,3 milhões de hectares. Um dos estados mais afetados é São Paulo, com 86% das queimadas de 2024 concentradas em agosto, quase 90% em áreas de agropecuária. No próximo sábado, dia 14, o Parque Botânico da Vale, São Luís, recebe a primeira Feira Cultural do Itaquibacanga, trazendo uma série de atividades culturais e recreativas, valorizando os talentos locais. O evento vai contar com apresentações teatrais, dança de break e música, além de oficinas de culinária e grafite. Também vai ter programação especial para as crianças e artesanato local. Não é necessário agendar para participar das apresentações culturais e do entretenimento infantil. – 45 mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano no Maranhão. Nesta triste e lamentável estatística, chama atenção também para o aumento de assassinatos de mulheres indígenas. Em 14 dias, já são 3 casos investigados como feminicídios. Mulheres indígenas que foram assassinadas e entraram para uma triste estatística. Só neste ano, em todo o estado do Maranhão, 45 mulheres, indígenas ou não indígenas, perderam a vida para esse tipo de violência. Joanilde Rodrigues, 33 anos, foi assassinada no dia 23 de agosto com golpes de faca. O suspeito do crime, o marido, Wendel Machado. Ele também é suspeito de assassinar outra mulher em 2021. Lícia Oliveira foi assassinada com golpes de faca no último dia 3 de setembro. O suspeito do crime, o marido, Isane de Almeida. No dia 4 de setembro, outra indígena foi encontrada morta. O suspeito foi o companheiro, João Paulo de Oliveira. Ele foi encontrado morto ao lado da vítima em um dormitório. Um quarto possível caso de feminicídio de mais uma mulher indígena segue em investigação. Diante de uma realidade tão complexa, o assassinato de mulheres indígenas, uma reunião foi realizada na Secretaria dos Direitos Humanos do Maranhão com diversas autoridades. Nós tivemos importantes encaminhamentos, dentre eles a escuta ativa dentro dos territórios, para que essa equipe que esteve aqui hoje em reunião pudesse descer para os territórios e escutar essas mulheres, o que de fato levam a esses homens a cometerem esse tipo de crime sobre suas vidas. Pensar estratégias para combater
todo tipo de violência exige entendimento cultural. Muitas não sabem se comunicar no português, têm dificuldade, então, assim, a importância, né, desses órgãos e até o território fazer essa escuta. Então, eu vejo assim, que vai ser um trabalho muito importante. A reunião deu encaminhamento para a produção nos próximos meses de um seminário destinado a mulheres indígenas com o objetivo de promover a ampliação da consciência sobre direitos, a revisão da atuação de entidades de assistência às vítimas, além de ações emergenciais. As investigações dos casos também seguem acontecendo. A gente tem acompanhado isso de maneira permanente, falando com as autoridades locais, a fim de que a gente consiga, de fato, elucidar essas situações todas e também prevenir situações futuras. Investigar, punir, mas investir em conscientização. A maioria dos homens agressores, indígenas ou não, negam que sejam autores de práticas criminosas. Muitos acreditam que sejam vítimas de denúncias infundadas. Precisa haver uma responsabilização exemplar desses casos, inclusive, para desestimular os outros agressores que se predispõem a se manter nessa mesma postura de machismo. Mudança de uma cultura machista que faz vítimas e deixa marcas em homens, mulheres, filhos e famílias destruídas pela violência. Verdade. Olha, gente, é sempre importante denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher. Ligue 180 e aqui em São Luís também temos o auxílio da Patrulha Maria da Penha e a Casa da Mulher Brasileira. Faça essa denúncia. Vamos mudar de assunto agora. Terminam hoje as inscrições para o seletivo de professor substituto do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, em Açailândia. Os interessados devem se inscrever no site do IFMA. O edital oferece 2 vagas para professor substituto, uma vaga para a área de engenharia elétrica e a outra para a área de matemática. Mais informações você encontra no site do IFMA. Setembro é um mês especial para São Luís, pois marca o aniversário da capital maranhense, que em 2024 celebra 412 anos de muita história. A cidade Patrimônio Cultural da Humanidade é fonte de inspiração para muitos artistas. Hoje vamos conhecer a história de um artista que utiliza telhas de alvenaria para fabricar obras inspiradas na bela arquitetura de São Luís. Vamos conferir na reportagem de Robert Oliveira. São Luís sempre foi inspiração para poetas, músicos e pintores. Há mais de 20 anos, o Elmo encontrou na arquitetura colonial a inspiração para suas produções. E o diferencial interessante é que ele utiliza as telhas de alvenaria, um elemento arquitetônico, como base para suas obras de arte. Nascido em São Luís, Elmo Cordeiro teve a ideia de usar as telhas na década de 80, quando o bairro da Praia Grande estava sendo contemplado pelo projeto Reviver. O arsenal arquitetônico da cidade se tornou referência artística para o pintor. Foi daí que surgiu o projeto Deu na Telha. Frequentava bastante o projeto Reviver, né? Era aluno também do Odilo Costa Filho e por lá tinha muitas casas de artesanato. E eu passando por lá por acaso vi uma máscara africana que lembrava muito o formato de uma telha, né? E aquela deu um estalo assim que eu poderia fazer algumas peças, né? Umas esculturas ou pinturas sobre essa superfície, numa telha. Os lampiões e as fachadas dos sobrados viram obras refinadas, capazes de transmitir a beleza poética da cidade. O sentimento é o mesmo para artista e admiradores da arte. Olhar para as obras, entender de onde vêm as referências e sentir que faz parte da história. Isso se chama pertencimento. Isso tudo é uma coisa assim, que te remete a um passado, mesmo que você não tenha vivido aquilo há séculos atrás, quando foi construído esses casarões, mas você sente um orgulho, sente uma grandeza naquele passado. Do abstrato ao popular, misturando arquitetura e história. É São Luís que inspira arte e beleza pelos 4 cantos da ilha. E que ela continua inspirando os artistas, as pessoas, né? Porque é uma cidade maravilhosa e espero que todos possamos estar conservando essa nossa cidade tão maravilhosa. Muito bom, essa cidade realmente é muito linda.
Parabéns ao artista. No próximo bloco tem entrevista com o representante do IBGE sobre as novas projeções da evolução da população brasileira, inclusive com uma análise do cenário aqui no Maranhão. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Eleitores que solicitaram a transferência temporária do local de votação já podem consultar onde vão votar nas eleições municipais de 2024. A repórter Luciana Rodrigues tem mais informações. A consulta do local de votação pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do TRE no link Local de Votação na aba Serviços. Assim, o eleitor vai descobrir qual o local temporário de votação para as eleições de 2024. Essas mudanças de local de votação temporária, uma mudança temporária, ela foi autorizada pela Resolução 23.736, correspondente a essa eleição municipal deste ano, e o eleitor que foi autorizado foi um eleitor muito específico, definido na resolução. Militares, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, agentes penitenciários, mesários, ou seja, um público bem específico. A mudança já foi solicitada, esse é o momento apenas de conferir o local de votação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou as novas projeções para a evolução da população brasileira, dessa vez até 2070. É a primeira vez que as estimativas incorporam os dados do Censo Demográfico de 2022, inclusive com ajustes nas informações. A jornalista Luísa Rabelo recebe no sala de entrevista de hoje José Reinaldo Barros, economista do IBGE Maranhão. Esse novo estudo do IBGE calcula as tendências da estrutura demográfica do país, incluindo fecundidade, esperança de vida, envelhecimento populacional, taxa de mortalidade infantil, entre outros aspectos. O economista do IBGE, José Reinaldo, é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista e traz mais detalhes sobre esse importante estudo. Boa tarde, José. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer nosso do IBGE usar esse espaço para explicar, principalmente para a população acadêmica, mas não somente acadêmica, sobre os resultados dessa importante pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE. E aí, José Reinaldo, são projeções até 2070. É um longo caminho ainda aí. Eu queria saber, eu acredito também que o pessoal de casa tem bastante curiosidade de saber como é que esse estudo é feito, quais são as observações que vocês fazem para fazer essa projeção e uma projeção tão longa. O IBGE realiza o censo demográfico. O censo demográfico é uma importante fonte de pesquisa para esse estudo. O último que o IBGE trouxe foi o de 2022, com resultados que, em alguns casos, surpreendeu até especialistas no campo da demografia. Mas, além do censo demográfico, o IBGE realiza outras pesquisas, como as estatísticas do registro civil, que é um levantamento que o IBGE faz junto aos cartórios, para saber a quantidade, ano a ano, de nascimentos e óbitos. Os três componentes básicos da demografia são nascimento, está ligado à fecundidade, óbitos e migração. Em relação aos nascimentos, percebe-se já, as pesquisas das estatísticas do registro civil já vinham apontando, e o próprio resultado do censo demográfico, cada vez mais nascendo menos pessoas. Isso está vinculado a um outro indicador, taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É número de filhos por mulher em idade fértil. Os óbitos, e a migração. A migração tem uma relação muito forte com o funcionamento de uma economia. Uma economia pode ser atrativa de mão de obra ou pode não ser atrativa de mão de obra. A conjugação desses três fatores certamente tiveram influência nos resultados. Maranhão, especificamente. O Maranhão, os números revelam que
No que diz respeito à taxa de mortalidade infantil, o Maranhão caiu bastante. E hoje é um número que está próximo da média do Brasil. Significa dizer que houve uma melhora na qualidade de vida das pessoas, na média geral. A expectativa de vida também aumentou, né? Então, eu começaria citando esses números para tentar explicar o que aconteceu com o Maranhão. A taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade fértil, em 1970, no Maranhão, era de 7 filhos por mulher. Olhemos o caso das nossas bisavós, das nossas avós. Quantos filhos em média tinham? Chegamos em 2000 com uma taxa de fecundidade de 3,2 filhos por mulher. E hoje, em 2024, 1,7. Segundo os demógrafos, quando se alcança o número de 2,1 filhos por mulher, você apenas repõe a população. 2 repõe 2. Hoje está em 1,7. Então, não está nem se repondo a população. Esse comportamento da taxa de fecundidade tem a ver, certamente, com o fato de que as mulheres, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, nível de escolaridade mais elevado e uma preocupação maior com a saúde reprodutiva. A gravidez, ela é adiada. Tá? Interessante que isso aconteceu nos países mais desenvolvidos do mundo, aconteceu e continua a acontecer com os estados de maior padrão de desenvolvimento socioeconômico e atingiu, inclusive, estados como o Maranhão. Como enfrentar esses desafios? Em 2043, de acordo com a projeção de população, teremos mais pessoas de 65 anos ou mais de idade do que pessoas de 0 a 14 anos. Esse é um desafio que se coloca para a sociedade. Desafio no sentido de qual será o sistema de saúde, né, que estará presente nesse momento, né, nessa passagem. É preciso ter um sistema de saúde que atenda essa população. Sistema previdenciário também será afetado? Será afetado. Ou seja, nós temos que ter um sistema previdenciário que o seu financiamento tenha que possibilitar uma vida digna a essas pessoas. Para a gente finalizar, eu queria que você me falasse sobre a importância desse estudo, não só para a sociedade, mas quando a gente fala também dos órgãos públicos, como é que eles podem lidar e analisar e trabalhar com esses dados. Essas informações do estudo de projeção, elas certamente alimentam os bancos de dados dos ministérios e das secretarias de Estado. A partir dessas informações, se traçam planos, ações. E, através dessas informações trazidas pelo IBGE, é possível fazer o acompanhamento. Por exemplo, campanha de vacinação. Eu tenho um número ali projetado de população, por exemplo, de 0 a 14 anos. Quantas vacinas são necessárias? E quantas pessoas foram vacinadas? No que diz respeito a uma população em idade escolar, eu tenho que saber qual é a infraestrutura que tem que ser montada para atender essa população. Enfim, os impactos são muitos, sem esquecer que o tamanho da população é uma variável importantíssima na distribuição de recursos, via Fundo de Participação dos Estados e via Fundo de Participação dos Municípios. Daí a importância desse trabalho. Agora, vale dizer que os estudos de projeção, eles estão sujeitos a revisões, porque o movimento demográfico ele é muito dinâmico, tudo pode acontecer. Tá? No momento, projeta-se que a população do Maranhão começará a cair a partir de 2034. De repente, pode acontecer algo que esse processo seja adiado. Então é isso, José Reinaldo. Muito obrigada por suas explicações. Como eu falei agora há pouco, todo esse estudo, toda essa pesquisa, que é bastante importante, está aí à disposição de toda a sociedade. Obrigada por suas explicações. Nós agradecemos e estamos à disposição desse importante canal, né, de TV pública. É isso. Eu conversei com o economista do IBGE, José Reinaldo, que nos trouxe aí mais explicações sobre as projeções para o Brasil até 2070. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao José Reinaldo Barros. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA.
Uma ótima quinta-feira para você.